Bruxaria e autoconhecimento, onde que isso se encontra? Qual a relação? Vamos falar sobre isso? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, eu sou a Lua Serena e se você não é inscrito ainda, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo. Se você não me segue também lá no Instagram, me segue lá, porque lá a gente consegue ter uma conversa mais mais direta, né, sobre esses assuntos. Eu gosto de depois de trazer, de levar essas reflexões lá para os meus stories e aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, por que surgiu esse assunto, né? Essa vontade de fazer esse vídeo trazendo algumas reflexões sobre isso. Esses dias eu vi lá no canal da Caixa da Bruxa, da Aline Pandora, ela e a Tati, que são duas queridas, né? Elas fizeram um vídeo falando sobre o quadro que elas vão trazer, relacionando a bruxaria e o trabalho terapêutico e tudo mais. Aí eu fiquei refletindo, me lembrei de uma situação e falei, isso pode dar um vídeo legal. E eu queria dividir com vocês, né? Muito tempo atrás, muitos anos atrás, na época do Orkut ainda, eu tava numa lista não, né, a véia? Eu tava numa comunidade lá do Orkut e aí surgiu um assunto disso, né? Então alguém falou, né, que sempre que a gente fala de bruxaria, a gente fala de autoconhecimento. E aí veio uma outra pessoa e falou assim, não, mas na verdade isso aí é moderno, porque tradicionalmente não tem nada a ver bruxaria com autoconhecimento. E aí se desenrolou um debate ali, na verdade um debate bem besta, poderia ter sido um debate muito profundo, mas aquela rispidez, né, aquela ignorância às vezes das pessoas, acabou, sei lá, né, acabou que desbaratou ali o negócio e ficou uma porcaria. Mas aquilo sempre ficou na minha mente, assim, aquela ideia. E aí as meninas trouxeram algumas reflexões bem interessantes sobre esse assunto, e aí eu gostaria de trazer aqui no vídeo também. Onde que ela se encontra, né? A relação do processo de autoconhecimento e da bruxaria. Bom, primeiro vamos conceituar, eu sempre gosto de começar do conceito, meu povo. Comigo é assim, o que é autoconhecimento? O que é bruxaria? Bom, primeiro bruxaria. Bruxaria é um fenômeno, né, uma prática que está no ser humano, né, o ser humano faz desde que o mundo é mundo, sei lá quando que começou isso. Mas ela pode ser entendida também como uma prática religiosa, então tem algumas pessoas na bruxaria que entendem e praticam a bruxaria como religião. Tem algumas pessoas que dentro dessa seara religiosa vão praticar a bruxaria no aspecto sacerdotal, então ela vai ter um treinamento sacerdotal para ser uma sacerdote, uma sacerdotisa, e tem gente que vai praticar a bruxaria religiosamente, inclusive, mas que não necessariamente queira ser um sacerdote, é um praticante de bruxaria, tudo isso é válido. E dentro da bruxaria também vai ter gente que vai entender a bruxaria como, na verdade, simplesmente uma prática, um estilo de vida ou algo um pouco mais universalista e tudo mais. Isso é bruxaria, assim, em termos muito gerais, meu Deus, em um minuto, né? Definindo bruxaria em um minuto, algo que é impossível. Mas em linhas gerais é isso. Enfim, e autoconhecimento? Autoconhecimento é um processo pelo qual todos nós passamos uma vez vivos. Eu acho que morto talvez também, né? Em espírito, não sei. Ainda não morri. Mas o autoconhecimento é você conhecer suas potencialidades, saber as suas questões, então aquilo que são aquelas questões que são mais desafiadoras e buscar melhorar a sua vida a partir de seus comportamentos, a partir da sua existência em sociedade. Autoconhecimento é você se conhecer realmente, o máximo que seja possível, é você olhar para si, reconhecer e admitir as suas potencialidades e também os seus desafios. É uma parte do que seja o autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento? O processo de autoconhecimento é o processo desse despertar, de você acordar para certas questões tuas, do teu comportamento, da tua vida, das tuas decisões. Esse processo de autoconhecimento, ele pode se dar de determinadas formas e através de várias ferramentas. Uma ferramenta é a terapia. Então, quando você vai fazer uma terapia com um psicólogo, com um terapeuta, você vai trabalhar o seu autoconhecimento. Você entra num processo de autoconhecimento, certo? A
Agora, esse processo de autoconhecimento, ele também pode acontecer no dia a dia, no cotidiano, na vida, né? Na vida das pessoas. As pessoas podem entrar num processo de autoconhecimento. Na verdade, a vida, né? É um processo de autoconhecimento, eu diria. Mas, às vezes, a gente pode conseguir isso através de uma prática espiritual, não necessariamente religiosa, por exemplo. Então, dentro da sua espiritualidade, através de oráculos, através de sendas filosóficas, através de sendas espirituais, você pode entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Por isso que a gente pode falar de autoconhecimento dentro da bruxaria. Agora, não é a mesma coisa, né? Não é exatamente a mesma coisa que o processo de autoconhecimento, que acontece de diversas formas, em vários caminhos, por vários instrumentos, ele também pode acontecer dentro da bruxaria. É claro que a gente está falando dentro de um aspecto, obviamente, de uma pessoa saudável, psiquicamente falando, porque algumas questões precisam ser levadas para o profissional da área. Então, às vezes uma pessoa tem algumas questões, patologias, por exemplo, que não é a espiritualidade que vai curar. Pode até ajudar, mas um trabalho terapêutico com um profissional é muito melhor. Às vezes é até necessário. Eu já falei várias vezes para vocês, para quem ainda não ouviu, né, vai ouvir, dentro do meu caminho espiritual, eu sou a matriarca de um clã. E eu sou terapeuta integrativa. E mesmo assim, como sacerdotisa de algumas pessoas, como orientadora espiritual de algumas pessoas, determinadas questões precisam ser tratadas com um profissional de psicologia. Às vezes, até mesmo de um psiquiatra, tá? Então, não é porque a gente é um sacerdote, é uma sacerdotisa, e porque a gente tem um trabalho de terapeuta, no meu caso eu sou terapeuta integrativa, que a gente é a salvadora da pátria, e que a gente sabe tudo. E tem questões que são muito profundas e que precisam, sim, de uma ajuda profissional. Então, não é disso que a gente está falando falando de pessoas dentro de uma visão de uma mente e emoções saudáveis, com suas questões, porque uma pessoa que tem uma mente e emoções saudáveis, ela vai ter questões, vai ter processo, vão ter coisas. Acontece que na bruxaria, normalmente, a gente tem o que a gente chama de despertar, principalmente se essa pessoa ela busca um treinamento, ela busca um aprofundamento, a gente traz a questão do despertar, né? Da iniciação. E o processo iniciático, que eu costumo falar que tem duas formas da gente entender, ele se dá de uma forma formal, que é a iniciação formal, que é aquela que você vai aprender lá, né, os preceitos da tradição que você segue, então os ensinamentos, como traço círculo, o que é o Atami, todas essas coisas. Isso é uma iniciação formal, e depois que você está familiarizado com tudo isso, você chega num ponto em que você pode ser um iniciado. Porém, a iniciação, que seria na minha percepção, a iniciação real mesmo, é uma iniciação que eu chamo de substancial. Essa iniciação substancial, ela pode andar em paralelo com a formal, né? A substancial é esse processo de despertar do sacerdote, do praticante, do bruxo. É um processo espiritual que anda em conjunto com o processo de autoconhecimento. Daí que eu acho que as pessoas acham que é a mesma coisa às vezes, né? Na minha percepção não é a mesma coisa, mas acontece que dentro de um caminho, dentro da bruxaria, de alguns caminhos, nem todos os caminhos de bruxaria vão ter isso, né? Vamos deixar claro, a gente está falando de pluralidade. Dentro de alguns caminhos isso vai acontecer, esse despertar interno. E esse despertar tem total relação com o autoconhecimento. Agora, é óbvio, gente, por óbvio, que se a gente for olhar os praticantes de bruxaria lá do passado, se a gente for entender a bruxaria como uma religião lá Margaret Murray, cara, as bruxas da aldeia, os bruxos da aldeia, eles não falavam talvez autoconhecimento, processo terapêutico, nada disso, mas eles faziam esse caminho da forma deles. Não fosse assim, a gente não diria, inclusive, também modernamente, né? Mas a gente não diria que é a arte dos sábios. Então, a arte dos sábios significa daqueles que conhecem
conhecimento é diferente de sabedoria, né? Daqueles que conhecem e sabem. Conhecem o que é um átame, como que você faz para traçar um círculo, por que você faz isso, como que você vai fazer uma celebração, quem que são os autores mais famosos do mundo, essas coisas. Isso é conhecimento que se adquire lendo livros, estudando, fazendo parte de um clã ou mesmo solitariamente. E a sabedoria é aquilo que se adquire nesse processo de despertar, que está muito relacionado a um processo de autoconhecimento.